Voltamos com Todas as Coisas, que hoje está falando sobre vigilância tecnológica. Eu vou fazer uma perguntinha que a gente citou lá atrás para o Cleomar, que atendendo um pedido do Ministério Público do Ceará, a Justiça Federal determinou que algumas multas aplicadas por vídeo monitoramento não sejam efetivadas. Algumas dessas multas são a questão do colocar o cinto de segurança e o uso de telefone enquanto dirige. Por quê? O juiz entendeu que isso é uma invasão de privacidade, já que a câmera flagra essas atitudes dentro do carro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu já ia dizendo assim, mas você já respondeu tudo. Tá, então a opinião, de fato nós temos o seguinte, primeiro, as condições específicas de vias públicas e de atos ilícitos em vias públicas. Então é uma discussão bastante interessante verificar se dentro de um carro nós temos uma privacidade respeitada ou não. Há esse entendimento específico de que as multas não podem ser efetivadas em função de o carro ser considerado um bem específico e, portanto, um ambiente privado ali. Mas, de fato, há uma discussão bastante interessante acerca de o que ocorre ali. Ele pode ser observado, pode ser multado, de que modo isso pode acontecer. De início, eu penso que, estando em ambientes públicos, é uma consideração pública. Entendi. E, portanto, a multa poderia ser validada, sim, principalmente porque essas câmeras, elas fazem um registro. Então, não é uma fala que pode ser equivocada. Nós temos um registro visual que pode ser contestado naturalmente, mas é uma condição de ilicitude perante uma lei de trânsito. E o interesse do Estado é justamente apenas, inclusive, na infração, né? Não é flagrar alguma coisa, né? O intuito é na infração. Exatamente. Inclusive, nós temos uma prerrogativa muito clara em relação ao que se pode, o que não se pode estabelecer como um dado que o ente público pode resguardar, pode ativar. Isso, inclusive, elimina, por exemplo, a exposição da pessoa. A pessoa não pode ser exposta porque ela tem direito de imagem. Eliseu, você queria complementar? É um caso muito complexo, porque você está tratando de um processo específico, onde o juiz deferiu, antes da sentença, ele analisou que, nesse caso que o Ministério Público Federal está peticionando, falando que, nesse caso, há violação, há uma suposta violação, né? Porque ainda não foi efetivado, não teve trânsito julgado, a gente vai para a segunda instância, outras discussões, mas supostamente há uma violação à intimidade. Mas eu também comungo da ideia de que a via pública, mesmo o carro sendo uma extensão do seu domicílio, você está praticando um ato ilícito público, a gente vai entrar numa questão de liberdade, da palavra liberdade. Então, se você começa a restringir, porque o celular, por que criou-se essa multa? Vamos voltar lá no princípio dessa multa. Por que o Estado utilizou esse mecanismo para desenvolver multas através de filmagem? Em razão de que a pessoa com o celular ele causa mais acidentes. Isso é estatístico. Exatamente. Então, o Estado, nesse momento, ele não está tutelando o direito só daquela pessoa. E aí o juiz tem que olhar também nesse caso, eu não vou comentar porque não dá para você discutir o juiz, eu não estou lá no processo, né? Mas você tem que olhar não só o direito do indivíduo, mas da coletividade em si. Do que ele pode provocar para os outros. Né? E aí vem aí um terceiro ponto, se ele não quiser usar o cinto de segurança, ele está colocando a própria vida dele em risco. E o Estado tem um dever de zelar pela vida do indivíduo, de qualquer cidadão brasileiro. Que o direito à vida é indispensável, não é inegociável, inclusive, né? Então, assim, são ponderações muito temerárias de se comentar, mas eu gosto de colocar essas ponderações, coloco uma dúvida aí na cabeça do telespectador, mas nesse momento, pelo que me parece, eu também dou uma olhada nesse processo, está suspenso momentaneamente, né? Só não pode depois ser caçada essa decisão e as multas nesse período ser retroativas todas serem validadas. As impressoras vão faltar papel. Todos nós seremos beneficiados de alguma forma. Ainda sobre Ainda sobre a questão das câmeras, a gente tem uma pergunta aqui do Rafael Menezes, inclusive ele disse que é fã do professor Cleomar, e ele pergunta se essas câmeras podem ser usadas para outros tipos de crime, como, por exemplo, agressão contra a mulher, sendo a denúncia, no caso ele está se referindo às câmeras públicas, né? Sendo a denúncia feita por terceiros. Rafael, não é isso? Rafael Menezes. Rafael, um abraço para você. Então, nós organizamos as nossas câmeras a partir de alguns índices específicos. Um deles é justamente colocá-las em locais onde há uma vulnerabilidade social maior, para que esse tipo de crime ele seja reduzido. Então a resposta é sim, essas câmeras atuarão também em determinados focos, observando uma segurança social
principalmente voltada para determinadas minorias. E esse é um dos pontos positivos aí dessa questão de ser vigiado, né? Justamente dar mais segurança, resolver crime. Pessoas, resolver crimes, como hoje eu estava até comentando que a gente fez uma reportagem mais cedo no TBC Notícias, primeira edição, sobre um sequestro que teve na cidade de Anápolis e uma das vítimas foi rastreada, né, pelo celular e a polícia teve um direcionamento de onde era o cativeiro onde essas vítimas estavam graças a esse rastreamento. Então, não é só coisas ruins também, né? Pelo contrário, eu trabalho com tecnologia, acho que a sociedade contemporânea é dependente de tecnologia. Nós estamos aqui em uma comunicação a partir de instrumentos tecnológicos, mas é preciso entender o que seja sociedade. Sociedade é uma junção de pessoas organizadas por regras. E isso distingue, por exemplo, a sociedade de comunidade. Enquanto comunidade é de interesse, sociedade é por um regramento, por regras. A tecnologia auxilia a manutenção de índices de civilidade e sociabilidade. E é nesse sentido que todos esses instrumentos, eles mantêm um ponto benéfico, que é auxiliar a sociedade a justamente estabelecer um padrão de sociabilidade, seja no que diz respeito à segurança, que é o índice mais notório talvez, mas também em uma série de outras ações que acabam desenvolvendo a própria sociedade em um desenvolvimento econômico e também em um desenvolvimento pessoal. Nós temos uma mudança drástica de padrões de comportamento, padrões de atividades laborais, justamente em função da inserção da tecnologia. Sem a tecnologia, nós seríamos metade da população mundial trabalhando ainda com enxada e fazendo um monte de serviços braçais. Tecnologia é conhecimento e nós vivemos uma sociedade do conhecimento. Danila, mais uma pergunta? A gente tem uma pergunta, inclusive, da Norma, que é a nossa colega aqui que está assistindo o programa. Ela pergunta o seguinte: a Deep Web, ela resguarda de algum tipo de espionagem? Ela é segura? Deixa para os técnicos. Quer comentar? Pode comentar aí. Então, a nossa web chamada Deep, que é um termo que indica uma profundidade, ela não está sistematizada ainda. Então, nós temos uma série de dados absolutamente soltos ali, passíveis de uma série de ações. Então, me parece que é o contrário de segura. Nós ainda temos, como nós dissemos, olha, abaixo da linha do mar, os icebergs são bem maiores. E a Deep Web traz uma série de informações que ainda, por não serem absolutamente conhecidas ou divulgadas, elas estão instanciadas em determinados índices a um compartilhamento que as pessoas sequer sabem. Inclusive, a gente faz muita matéria sobre isso, né, que é a Deep Web usada por criminosos, né, para divulgar pornografia infantil, justamente porque eles se sentem mais resguardados dessa questão dos olhos da segurança pública, né, sobre isso. Exatamente. Então, nós temos um índice de visibilidade menor, não de segurança maior. Sim, entendi. Agora, falando ainda dessa questão de crime, a partir de que momento a divulgação de uma imagem de uma pessoa é crime? Em que momento que isso se torna crime? Bom, agora você vai deixar para o técnico. Bom, a partir do momento que não há o consentimento. Que nós tivemos aqui um exemplo de uma multa, naquela fotinha, que é a foto mais cara que existe, né? Aquela foto da multa, já tira o rosto, já embaça o rosto. Por quê? Não tem um consentimento do indivíduo para que aquela foto seja vinculada. Então, primeiro vamos no consentimento. Entrando na esfera penal, existe diversos crimes. A vingança pornográfica, a pessoa que invade o celular para ficar ameaçando, né? Aquele estelionato mesmo, extorquir a pessoa virtualmente. Então, assim, a partir de que momento que se torna crime? A partir de que há uma violação da intimidade. Né? Ou se há uma tipificação penal. Está no código, está lá na lei, se tipificou, né? Aí os agentes públicos de segurança vão investigar e verificar se houve crime ou não. Agora, infrações, aí o direito da imagem no âmbito civil, isso acontece a qualquer momento. Teve um caso muito emblemático e engraçado, que é os jogadores da Série B, eles participam dos campeonatos de videogame, tem os times lá da Série B, mas as empresas de videogame não tinham adquirido os direitos de imagem dos jogadores da Série B, porque só se importava com a Série A. E aí moveram a ação e tiveram que fazer um acordo,
pelo direito de imagem dos jogadores. Não é porque a gente está aqui na série que é de menor relevância nacional que nós não temos a nossa direito à imagem. É um caso emblemático, entendeu? Então, assim, no âmbito civil da coisa, a partir do momento que você não permite que a sua imagem seja divulgada, já começa ali um ilícito. Mas esses termos têm que ser muito bem marcantes, né? Você tem que deixar muito bem claro, tem que ter uma comprovação que você não permitiu. Então, assim, é algo muito... Até as televisões sofrem um pouco com isso, né? É algo muito controverso em ponto de vista jurídico, da autorização em si. Mas é preciso só ressaltar que, em casos específicos, a pessoa não precisa autorizar. Por exemplo, personas públicas ou que envolvem interesse público, do mesmo modo que aquelas pessoas apenadas por circunstâncias penais. Então, um bandido, por exemplo, não tem a sua imagem resguardada. Ele não pode dizer, eu não permito que divulguem, justamente porque ele está em um âmbito ilícito. Quando é a polícia que divulga, eu até costumo fazer bem essa separação. Quando é a polícia que divulga, a polícia que mostra, ok. Agora, quando é uma pessoa que denuncia, eu já acho bem mais complicado. Porque que prova que a gente tem, né? A gente pode estar incriminando uma pessoa que é inocente. Então, fica também essa questão do cuidado, Mas né? Sobre isso tem que tomar um cuidado. O agente público, quando ele vai até a delegacia e apresenta um suspeito, ele não está condenado. E agora o STF acabou ele é suspeito, É suspeito. Né? E o STF acabou de afirmar isso de forma muito bem clara, assim, transparente, cristalina, né? Inclusive, é até um pouco ruim a questão da prisão de segunda instância, mas a prisão de segunda instância tem a base legal lá na Constituição quando fala de trânsito em julgado, ou seja, acabou o processo, não cabe recurso. Então, nesse caso, mesmo o policial apresentando, ele demonstrando ali o rosto, eu particularmente não compartilho. Eu não compartilho porque aquela pessoa pode ser inocentada. Sim. E aí? Ele tem direito à reparação da imagem dele, porque ele foi assim, todos os níveis, né, não só de contravenção, mas todos os níveis afetados a personalidade dele. E aí qual que é o problema? A imagem cai na rede. E aí, para tirar a imagem da rede, aí é uma série de ferramentas que a pessoa tem que adotar. Não tira, Cleomar. Na verdade, talvez a gente possa dizer que se mentira tem perna curta, mentira na rede tem asas enormes e voam a uma velocidade que a gente não alcança. Uma vez na rede, acabou. Não há como retirar, porque nós temos isso pulverizado em uma série de servidores e uma série de equipamentos. Nós podemos ter algumas medidas judiciais que protegem algumas características, mas a imagem inevitavelmente estará para todo sempre em todos os lugares. Então, toda situação que a pessoa se sentir incomodada, ela pode procurar processar e ir atrás dos direitos dela? Depende. Tudo depende. Se sentir incomodada, não. Muito subjetivo, Danila. Se você observar, se a pessoa se sentiu ofendida, a partir desse momento ele tem que primeiro provocar o agressor. Falar, estou me sentindo ofendido. Se a pessoa continuar com a ofensa, já teve um limite ali, daqui para frente você já está ultrapassando a minha intimidade, né? Então, a partir desse momento aí, ele pode sim procurar, mas a justiça ela tende a caminhar para um sentido que há comprovação. Não é só ir lá e alegar, fulano falou de mim no Facebook. Mas fulano foi lá e apagou. E aí, como é que você vai provar? Ou você tirou o print, fez um serviço aí de contraprova, de criar uma prova mesmo, criar não, mas registrar essa prova de forma legal, né? Até os cartórios fazem isso. Ou, se não, você acabou de perder o seu direito a dano moral. Deixar para os técnicos, porque assim, essa questão, assim, sobre apagar, né? Sobre apagar. Existe um mecanismo na justiça que é, por exemplo, te retirar do Google. O navegador médio, o homem médio que navega na internet, eu não consigo acessar a Dark Web. Então, se você tirou do Google uma imagem de uma pessoa, eu nunca vou conseguir acessar aquela imagem. Então, eu posso procurar, porque no Google é onde que eu procuro. Entendeu? Então, tem alguns mecanismos que diminuem o acesso, mas não impedem a proliferação. Mesmo porque esses mecanismos de busca, quando a gente está falando de Google, essas ferramentas, elas não são 100% monitoradas. Porque existe vários, quando a gente fala em Google, que é o mais conhecido, existem milhões de ferramentas de busca. Antigamente existia o Yahoo, várias ferramentas que ainda estão no mercado ainda. Então, assim, são várias empresas trabalhando com seus dados. Então, assim, igual o professor acabou de citar, a imagem, os dados são pulverizados de forma muito rápida. Esse dia eu estava vendo uma matéria que falava sobre a questão da informação. Quando você está sendo monitorado, mais ou menos 360 empresas estão disseminando suas informações naquele segundo. Então, assim, é praticamente quase impossível você falar assim, não estou sendo monitorado. E hoje mesmo porque qualquer site, qualquer programa, ele vai te pedir um e-mail. Quer dizer, hoje o seu documento praticamente oficial não é mais o RG, é o e-mail.
Então, assim, você vai estar sendo monitorado, ele pede que você esteja com acesso no Google, com acesso no Facebook, no Instagram e por aí vai. Então, isso aí é quase impossível. Às vezes a gente dá dicas do pessoal assim, utiliza 2 equipamentos, um para redes sociais, outro para trabalho, mas é quase impossível. Hoje a gente quer praticidade, a gente quer só um aparelho, coisa pequena, prática. E assim, nesse mesmo momento que a gente está conversando aqui, nossos aparelhos aqui estão processando informações que ninguém desliga o aparelho. Espero que não estejam me escutando, Claro, por favor. estão sim. E mais pessoas estão também acompanhando você. Mas é uma tendência, inclusive, de uma redução de celulares. Então, para quem usa 2, como eu, há uma tendência clara de que isso se restrinja a um só em função de processamento, em função de algumas aplicações e principalmente de uma praticidade. A mesma coisa daquela frase que fala que eu não me importo com privacidade porque eu não tenho nada a esconder. Né? É o mesmo que dizer, eu não me preocupo com liberdade de expressão porque eu não tenho nada a dizer. Então, praticamente é a mesma coisa. Então, assim, quem fala que está pouco ligando, está inerte a questão... Porque não tem nada, né? Na verdade, todos nós estamos sendo monitorados. Onde uma criança nasce, o próprio pai expõe já a criança na web, já coloca foto. Então, assim, lógico, uma criança não tem um reconhecimento facial, né? Igual um adulto, não é fácil. Mas a vida dessa criança vai está sendo monitorada desde o nascimento até a morte pela internet. Então, assim, são casos emblemáticos. Até eu vi 2 casos, você está falando a questão do reconhecimento facial, do metrô de São Paulo e da Hering, aquela indústria têxtil. Elas estão sendo processadas porque a Hering, quando a pessoa estava no vestuário experimentando as roupas, lingerie, tudo, ela está fazendo o reconhecimento facial para ver a expressão, principalmente das mulheres, e a aceitação do produto ou não. O metrô de São Paulo é a mesma coisa também. Para quem não sabe, o metrô de São Paulo, as portas do metrô são interativas. Então, assim, essa função, tudo, a gente vai... E um caso emblemático também que teve, agora vamos falar do lado da parte do governo, a prefeitura, que é a cidade de Guaratuba, no Paraná, as câmeras de monitoramento da praia, foi um caso que passou e acho que muita gente chegou a ver. Os agentes, na verdade, os funcionários, os servidores da prefeitura estavam filmando as mulheres de biquíni, em posições, assim, às vezes constrangedoras. Então, assim, já estão procurando quem são servidores, eles vão responder isso juridicamente. Então, assim, a gente fala que tem os 2 lados, o lado do bem e o lado do mal. Infelizmente, tudo que é bom tem essa, né? Como o Eliseu disse, sem consentimento é crime, sim. Eu queria já pegar o gancho dessa questão da gente falar rapidamente da Lei Carolina Dickmann, que é justamente a invasão da privacidade, né? Invadir um aparelho para pegar as fotos, talvez ali praticar uma extorsão. Hoje, a Lei Carolina Dickmann, vocês avaliam que é um avanço também para essas pessoas resguardarem suas privacidades? Vou falar um pouco, deixar para os técnicos, porque assim, a gente, como do direito, a gente entende que a sociedade ela avança muito rápido. E o delay, um espaço entre o que o Congresso promulga, que ele que são nossa casa criadora de leis, e aqui a sociedade avança, é muito grande. A gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados já há 5 anos, 3, 4 anos, e agora que o Congresso conseguiu sancionar uma lei, o governo sancionou, então eu vou prorrogar porque as empresas não têm um prazo ainda. Então, assim, a lei da Carolina Dickmann é um avanço, assim, grandioso. Mas só ocorreu por quê? Porque ocorreu um caso emblemático que foi para a mídia e, poxa, agora pode estar acontecendo com outras pessoas, vamos criar uma lei. Assim também como a questão da aquela vingança sexual que eu falo, pornográfica, né? Pessoa que tem o consentimento de ter os vídeos, tem o consentimento de ter as fotos, aí depois termina um relacionamento, ele vai lá, o marmanjão, e solta as fotos de qualquer maneira, para prejudicar a imagem de uma mulher ou até de um homem também. Então, assim, todas essas leis, elas são de um avanço grandioso. Aí os técnicos podem falar melhor sobre isso, né? Para saber se há ou não incorrência. Mas o delay é muito grande. O Congresso não consegue acompanhar. Davidson, Cleomar? Eu acho que nós precisamos só atentar para alguns fatos, que é uma ação cotidiana de a gente fechar a porta de casa e abrir a janela do mundo, nos expondo demais nas redes. As pessoas, por exemplo, gostam muito de postar fotos quando estão em viagem, notificando a todos que elas não estão em casa. O que cria uma condição, inclusive, de assaltos, enfim. Então é preciso atentar para esse fato de nós estarmos na web e no mundo, e não uma privacidade específica. É porque, enquanto a TV era o irradiador de informações, a gente tinha invasão de privacidade. A partir do momento da tecnologia avançando na web 2.0, nós temos a evasão de privacidade. Que, na verdade, a pessoa está se expondo, mesmo pelo desejo de likes,
de status, tudo isso. Então a própria pessoa, ela está mostrando as informações, deixando as informações totalmente vulneráveis, sem que nenhuma pessoa possa estar ali agindo. Eu falei, então houve uma inversão da invasão de privacidade para evasão de privacidade. Fato. Entendi. A gente tem mais uma participação, a gente tem 2 minutos ainda, tem mais uma participação, Danila. É só um comentário aqui ele não mandou o nome, ele fala que o Marco Civil da Internet possui o direito ao esquecimento. É o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento da sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimentos ou transtorno. Ele trouxe essa informação ao telespectador aqui só para complementar. É verdade, a lei também foi um primeiro ponto aí, para os técnicos foi uma maravilha, né? O Marco Civil da Internet foi assim, uma maravilha. Para a gente que é do mundo jurídico, ele trouxe um parâmetro, olha, daqui para frente é ilícito, daqui para frente isso faz isso. Abuso. Então assim, ele começou a planificar as regras da internet, né? Então, assim, o direito ao esquecimento é um direito garantido lá na lei, mas infelizmente, assim, os órgãos que detêm essas informações, os sites, não funcionam. Você vai lá e provoca administrativamente, né? Olha, eu mando um e-mail para o site que está com aquela informação falsa, por exemplo, né? Que é uma fake news, que é um outro problema grave também, né? Das redes, e o site às vezes não, né, que é aquele site menor, ele não tira aquele conteúdo. Aí você tem que provocar judicialmente, pedir o direito ao esquecimento. Aí ele garante. É muito bem lembrado. Aí, ó, pra você ter ideia, tanto que ele tem o direito ao esquecimento que ele comentou anonimamente. Agora, rapidamente aqui, uma dica de cada um para as pessoas que estão nos assistindo que ficou aí um pouco receoso. Vai. Vamos lá, para quem tem equipamentos antivírus, a gente sempre fala que nunca é demais, né, você instalar um antivírus, tudo, proteção, sempre está atento com aqueles aceitos que a maioria das pessoas não lê, já chega no clique, eu aceito. Então lê para você ver as informações suas que vão ser compartilhadas, o que aquele site ou aquela entidade vai fazer com os seus dados também. E se possível, né, nunca ficar compartilhando informações de viagens, de onde você está, de onde está aquilo, porque tem várias pessoas, já aconteceram em vários programas de televisão, o próprio repórter está ali naquele local, aquele centro de consumo ali, saber o que a pessoa vai comprar, chegar a abordar ela, ficar espantada. Então acho que a privacidade somos nós que devemos resguardar e procurar, né, de todas as formas. Então, por mais que você tenha mecanismos de defesa, de proteção, nunca é demais você tentar se resguardar um pouco desse. Tá certo, agradeço então a participação do Eliseu Silveira, muito obrigada por sua presença aqui, Eliseu. Obrigado pelo convite, sempre uma honra, a Casa da Cidadania, que é o OAB, está disponível, a gente está aqui representando. A dica que nós do mundo jurídico dá é que se você estiver aí pensando numa liberdade exacerbada, né, uma liberdade muito grande, está na hora de você repensar os seus conceitos de internet, porque a liberdade ela tem uma responsabilidade. Então, tudo que você for compartilhar, comentar, é importante verificar a fonte para não divulgar fake news, é importante ponderar suas palavras para que você não incorra em um ilícito penal ou um ilícito civil. Deibson, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição e estou representando a ACESP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, onde nós temos um trabalho muito, muito grande em cima dessas leis LGPD, em parceria com o governo, com todas as entidades, e temos vários especialistas lá. Quando vocês precisarem de outros assuntos, o que mais temos lá é pessoas capacitadas para falar sobre tecnologia. Pode deixar. Obrigado. Delmar, muito obrigada. Eu que agradeço e vamos viver intensamente a nossa cultura tecnológica, sem medo, mas com responsabilidade antes e acima de tudo. Danila, muito obrigada, Danila. Eu que agradeço a oportunidade, até a próxima. Obrigada também aos nossos convidados e também a você de casa que participou. A gente recebeu muitas mensagens porque o assunto realmente rende até um próximo programa. Com certeza. Bom, todas as coisas então fica por aqui. Lembrando que a gente reprisa esse programa no próximo sábado às 18 horas. Até lá.